Você já parou para pensar que o cérebro humano é um paradoxo vivo? Ao mesmo tempo que ele é a ferramenta mais poderosa da existência, também é a origem de nossas maiores limitações. Ele cria arte, constrói civilizações e decifra os mistérios do universo. Mas também pode ser enganado por ilusões, dominado por impulsos irracionais e aprisionado por crenças limitantes. Será que realmente temos controle sobre nossos pensamentos ou somos apenas marionetes de processos neurológicos invisíveis? Seja bem-vindo ao universo fascinante da mente. Hoje, vamos mergulhar profundamente no funcionamento do cérebro, explorando suas estruturas, sua relação com a consciência e os segredos por trás de nossos pensamentos e emoções. E não se engane. Entender como sua mente opera pode ser o primeiro passo para desbloquear novas formas de pensar, aprender e viver com mais sabedoria. Mas cuidado! Quanto mais entendemos o cérebro, mais nos deparamos com dilemas profundos. Será que a liberdade existe ou somos apenas produtos da biologia? A moralidade é inata ou construída pela sociedade? Como podemos distinguir entre razão e intuição? Ao longo deste vídeo, vamos explorar essas questões e muitas outras, trazendo uma jornada intensa de autoconhecimento e descoberta. A arquitetura do cérebro. Como ele é organizado? O cérebro humano é um verdadeiro universo em miniatura. Ele contém cerca de 86 bilhões de neurônios, conectados por trilhões de sinapses, formando redes mais complexas do que qualquer tecnologia já criada. Mas sua estrutura não é transparente. Ele é dividido em áreas especializadas. O córtex cerebral, responsável pelo pensamento crítico e consciência, o sistema límbico, que governa nossas emoções e memória, e o tronco encefálico, que regula funções apropriadas como respiração e batimentos cardíacos. Cada região tem um papel específico, mas juntas formam o que chamamos de mente. Mas será que o cérebro funciona como uma máquina programada ou há espaço para algo além da biologia? Esse é um dilema que intrigou filósofos e neurocientistas há séculos. O dualismo cartesiano, por exemplo, defende que mente e corpo são separados, enquanto o materialismo científico afirma que tudo se resume a impulsos elétricos e reações químicas. Se a consciência é apenas o resultado da atividade cerebral, então onde fica a nossa liberdade? Seríamos apenas organismos reagindo ao ambiente sem verdadeiro controle? A verdade é que o cérebro não é estático. Ele muda o tempo todo. O conceito de neuroplasticidade prova que novas conexões podem ser formadas, rompendo paradigmas antigos e criando novos padrões de pensamento. Isso significa que nossos hábitos, crenças e até nossa personalidade não estão definidos para sempre. A cada escolha que fazemos, esculpimos nossa própria identidade. Mas se podemos mudar nossa mente, até que ponto sejamos realmente a mesma pessoa ao longo do tempo? O paradoxo da consciência. Estamos no controle? A consciência é um dos maiores enigmas da ciência e da filosofia. Por um lado, parece que não temos controle de nossas decisões. Escolhemos o que vestir, o que comer e até mesmo o que pensar. Mas será que essas escolhas são realmente livres ou apenas reflexos de processos automáticos do cérebro? Pesquisas em neurociência mostram que antes mesmo de tomarmos uma decisão consciente, nosso cérebro já disparou sinais elétricos impedindo a escolha que faremos. Isso levanta um dilema filosófico profundo. Será que o livre-arbítrio existe ou somos apenas espectadores de um filme já roteirizado pelo nosso próprio cérebro? Esse dilema nos leva à questão do determinismo neurológico. Se tudo no cérebro funciona por meio de reações químicas e impulsos elétricos, nossas ações foram apenas resultados previsíveis de eventos passados. Essa ideia desafia conceitos fundamentais como moralidade e responsabilidade. Se não escolhemos nossos pensamentos ou emoções,
podemos ser responsabilizados por nossas ações? O filósofo Nietzsche, por exemplo, disse que a moralidade é uma ilusão criada pela sociedade e que a verdadeira liberdade só existe quando rompemos com esses condicionamentos. Por outro lado, algumas teorias, como o existencialismo de Sartre, defendem que somos livres justamente porque podemos dar significado à nossa própria existência. O cérebro pode ter predisposições, mas ainda assim temos a capacidade de refletir, questionar e mudar nossa narrativa. Talvez a liberdade não esteja em escapar do funcionamento do cérebro, mas sim em compreender suas limitações e aprender a usá-las a nosso favor. Afinal, se entendermos como nosso cérebro toma decisões, podemos moldá-lo para agir de forma mais racional, ética e alinhada com nossos objetivos. As emoções comandam a razão? Muitas pessoas acreditam que a razão governa nossas vidas, mas será que isso é verdade? A neurociência moderna revela que as emoções não apenas influenciam a razão, mas muitas vezes as comandam. O sistema límbico, responsável pelas emoções, é mais rápido do que o córtex pré-frontal, que regula o pensamento lógico. Isso significa que, em várias situações, sentimos antes de pensar. É por isso que podemos nos sentir ansiosos, sem motivo aparente, ou tomar decisões impulsivas antes de refletir. A pergunta é: estamos realmente raciocinando ou apenas justificando emoções que já sentimos? Esse paradoxo foi treinado por Daniel Kahneman, que divide nosso pensamento em dois sistemas. Sistema 1, rápido e intuitivo, e Sistema 2, lento e racional. A primeira idade como um atalho mental baseado em experiências passadas, enquanto a segunda exige esforço e reflexão. Mas adivinhou só? Na maior parte do tempo, usamos o sistema automático e emocional. Isso explica por que muitas pessoas tomam decisões irracionais, mesmo quando possuem todas as informações para agir de forma lógica. A lógica é uma ferramenta, mas as emoções seguram o volante. No entanto, isso não significa que estamos condenados a agir impulsivamente. A filosofia estoica, por exemplo, ensina que podemos reprogramar nossas emoções para reagir de forma mais equilibrada. Através da consciência e do pensamento crítico, podemos aprender a identificar gatilhos emocionais e tomar decisões mais alinhadas com nossos objetivos. O segredo não é eliminar as emoções, mas sim aprender a usá-las a nosso favor. Afinal, a verdadeira sabedoria não está em ignorar sentimentos, mas em compreendê-los e utilizá-los com propósito. Memória e identidade. Somos o que lembramos? Quem somos nós sem nossas lembranças? Se apagássemos todas as nossas memórias, nossa identidade ainda existiria? A memória não é apenas um registro do passado, mas uma base de nossa identidade. Cada experiência que vivemos molda nossas crenças, nossas decisões e até a forma como enxergamos o mundo. Mas há um detalhe peculiar: nossas lembranças não são tão confidenciais quanto pensamos. Estudos mostram que a memória é altamente maleável e pode ser manipulada, fazendo com que as pessoas registrem eventos que nunca aconteceram ou distorceram completamente o que realmente viveram. Isso nos leva a uma questão filosófica profunda. Se nossa identidade é baseada na memória e a memória é falha, então quem realmente somos? O filósofo John Locke acreditava que a identidade de uma pessoa está diretamente ligada à sua memória. Se esquecermos completamente uma fase da vida, seríamos a mesma pessoa? Essa ideia gera dilemas intrigantes, como no caso de pacientes com amnésia que, ao perderem memórias, mudam drasticamente de personalidade. Então, será que a identidade é algo fixo ou apenas uma ilusão momentânea? A neurociência sugere que a memória não é um arquivo estático, mas um processo ativo de ajuda.
Sempre que lembramos de algo, nosso cérebro literalmente reescreve a memória. Isso explica por que algumas gravações se tornam mais vívidas e outras se apagam com o tempo. A pergunta que fica é: se a cada lembrança estamos modificando nossa história, será que podemos escolher quem queremos ser apenas mudando a forma como lembramos do passado? A ilusão da realidade. Vemos o mundo como ele é. Você já se perguntou se a realidade que você vê é a realidade verdadeira? O cérebro não capta o mundo como ele realmente é, mas sim uma versão filtrada e interpretada da realidade. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos passa por um sistema de processamento interno que simplifica, distorce e até cria informações que não existem. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma construção mental baseada em nossos sentidos e experiências. O filósofo Immanuel Kant já disse que nunca acessamos a realidade objetiva, apenas aquilo que nossa mente é capaz de processar. Isso explica por que duas pessoas podem viver o mesmo evento e ter percepções completamente diferentes. O cérebro preenche lacunas, altera núcleos, cria ilusões ópticas e até inventas. Isso ocorre porque a evolução nos moldou para a sobrevivência e não para a precisão absoluta. Um exemplo clássico é o ponto cego da visão. Temos uma área na retina onde não enxergamos nada, mas o cérebro preenche esse espaço automaticamente, criando a ilusão de que vemos tudo de forma contínua. Se não podemos confiar totalmente em nossos sentidos, como podemos ter certeza de que algo é real? A filosofia cética questiona se podemos conhecer a verdade absoluta. O pensamento de René Descartes nos faz refletir. E se tudo ao nosso redor por uma ilusão criada pela nossa mente? Essa ideia foi explorada em filmes como Matrix, onde a realidade nada mais é do que uma simulação. Se nossas percepções são falhas e nosso cérebro pode ser enganado, então o que podemos considerar como verdade? A resposta pode estar na própria consciência. Talvez o único conhecimento seguro seja a existência da dúvida, pois, como dizia Descartes, penso, logo existe. A mente pode transcender o cérebro. Se o cérebro é apenas um órgão biológico, então a mente é apenas um subproduto dele? Ou será que existe algo além da matéria, algo que transcende o físico? A neurociência tradicional afirma que tudo o que somos, pensamentos, memórias, consciência, é resultado da atividade neural. No entanto, algumas experiências desafiam essa visão. Casos de EQM, experiências de quase morte, relatam indivíduos que viram ou que acontecia ao seu redor, mesmo com o cérebro clinicamente inativo. Se a mente depende do cérebro para existir, como isso seria possível? O debate entre materialismo e dualismo continua até hoje. O materialismo argumenta que a mente é uma característica emergente da biologia, enquanto o dualismo filosófico, defendido por Descartes, sugere que mente e cérebro são entidades separadas. A questão aqui não é apenas científica, mas também ética e existencial. Se a mente for apenas um mecanismo biológico, isso significa que a morte é o fim absoluto? Mas se existe algo além, o que isso nos diz sobre a natureza da existência? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o cérebro ainda guarda mistérios que talvez nunca possamos decifrar por completo. Nossa mente pode ser limitada pelo corpo, mas o pensamento não tem barreiras. Podemos imaginar o infinito, refletir sobre o tempo e questionar a própria realidade. E talvez seja exatamente isso que nos torna humanos. A busca incessante por respostas que nunca teremos com certeza absoluta. O cérebro é um mistério sem fim. O cérebro humano é uma das maiores maravilhas do universo. Ele nos dá a capacidade de pensar, sentir e criar,
mas ao mesmo tempo nos aprisiona em ilusões, limitações e contradições. Entender seu funcionamento não é apenas um exercício de curiosidade, mas uma jornada de autoconhecimento e liberdade. Quando compreendemos como nossas emoções nos influenciam, como a memória molda nossa identidade e como nossa percepção da realidade pode ser distorcida, nos tornamos mais conscientes de quem realmente somos. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como o cérebro funciona, e sim, o que podemos fazer com esse conhecimento? Se sabemos que nossas decisões são influenciadas pelas emoções, podemos aprender a reagir com mais racionalidade. Se entendemos que nossa memória foi reconstruída do passado, podemos questionar as crenças que limitam nosso presente. E aceitamos que a realidade é uma construção, podemos expandir nossa percepção e enxergar o mundo de novas maneiras. O conhecimento nos dá poder, mas a verdadeira sabedoria está em saber como usá-lo. Agora eu te pergunto, se você realmente compreende os segredos do seu próprio cérebro, como isso mudaria sua vida? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa entender mais sobre a mente humana. E se quiser continuar essa jornada de descobertas, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda há muito mais para explorarmos juntos.